Ele liderava o capítulo de Niagara, Ontário, com mão de ferro, sem oposição. Mas não é por isso que ex-integrantes dos Hells Angels ainda olham por cima do ombro quando mencionam Craig Truck McElclan. Pergunte quem atirou nele no estacionamento lotado ou por que ninguém viu eles saírem de dia. Ele levava os filhos à escola, fazia piadas de pai à noite e movimentava milhões em apostas, conversando com reis da máfia. O nome dele nunca estava nas manchetes, mas o telefone dele estava em todos os lugares importantes. Um homem que não precisava gritar porque o silêncio o acompanhava. Capanga de Windsor, tornou-se articulador nacional e pai com segredos mais fortes que laços de sangue. Alguns o chamavam de fantasma, outros de diabo disfarçado. Mas no submundo de Niagara, eles simplesmente o chamavam de caminhão e sabiam que era melhor não fazer perguntas. Numa terça-feira à noite típica em Burlington, tranquila, sem eventos, segura. O Mandarim na rua Fairview estava cheio com seu público habitual no jantar. O ar tinha cheiro de frango agridoce, alho frito, carne bovina e o suave tilintar dos pratos do buffet. Famílias ficavam nas mesas tomando chá e biscoitos da sorte. Craig McElclan acabara de jantar com esposa e filhos. Era um ritual deles, comida e pouco estresse. Sem reservas, na noite de 29 de abril de 2025, às 20h30, numa terça-feira à noite, Craig McElclan saía do buffet chinês Mandarim na 1881 Fairview Street, em Burlington, Ontário. Supostamente, ele havia jantado no estabelecimento mais cedo com membros da família. Quando saíram para o estacionamento, após as 20h20, não havia nenhum senso de perigo. Craig seguia à frente, relaxado, com as chaves na mão, indo até seu SUV preto, estacionado no canto mais escuro e silencioso do estacionamento. Sua família vinha atrás, conversando sobre sobras e planos para a escola. O ar noturno estava fresco, o clima era comum, mas alguém aguardava, uma figura observava da periferia. Ainda encapuzado e posicionado com intenção. Ele chegou minutos antes, deslizando pela borda do estacionamento sem ser notado. Ficou parado, apenas esperando. Quando Craig contornou seu veículo, o homem se moveu. As imagens de segurança, mesmo granuladas, registraram a aproximação. O atirador se aproximou pelo ponto cego, rápido e controlado, sem pressa, sem gritar ou hesitar. Ele se aproximou e disparou um único tiro diretamente no peito de Craig. O som foi abafado, quase esquecível, um estalo noturno facilmente ignorado por quem ainda terminava da sobremesa dentro da casa. Craig caiu imediatamente. Ele desabou na calçada entre o SUV e um sedã próximo, tombando de lado em um único movimento. Em segundos, o caos se espalhou pelo estacionamento, gritos por socorro, pessoas ligando para o 911, uma enfermeira correndo do restaurante com as mãos já tremendo. Mas o atirador já tinha saído. Testemunhas viram um Honda Civic cinza sair do estacionamento segundos depois, devagar e de forma deliberada, entrando no trânsito como se não tivesse nada a esconder. Os vidros eram escurecidos, as placas ilegíveis. Nunca foi encontrado. A polícia suspeita que o Honda Civic cinza, modelo mais novo, esteve envolvido no tiroteio. A Polícia Regional de Hamilton solicita informações e imagens de câmeras veiculares da Fairview Street para ajudar na identificação. Honda Civic. Craig foi declarado morto no hospital Joseph Brant naquela noite. Um tiro, nenhum suspeito, nenhuma prisão e uma cidade que já não parecia tão segura. Para entender por que Craig foi executado diante da família em completo silêncio, precisamos voltar porque isso não foi apenas um assassinato, foi uma decisão. Ei, irmãos, cansados das besteiras e censura do YouTube? Hora de se libertar. Por isso fui para o Patreon, onde posso trazer o conteúdo cru e sem censura que vocês querem.
Junte-se à minha galera e aproveite vários benefícios. Acesso antecipado a todos os vídeos antes do YouTube, experiências sem anúncios, conteúdo sem censura, discussões livres na comunidade, o dobro de vídeos semanais, acesso Very Important Person e interação direta comigo no Scoop, além de atualizações exclusivas do mundo dos motociclistas. Pronto para se juntar à Elite? Então clica agora no link do Patreon. Seu apoio não só nos mantém em movimento, como também alimenta uma revolução de conteúdo sem censura e sem restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. Muito antes dos tiros ecoarem naquele estacionamento, Craig McElcomb já havia desaparecido. Não fisicamente, mas para uma vida onde ser visto era perigoso e ser conhecido fatal. Ele não era como os outros. Não buscava atenção, não exibia tatuagens, nem acelerava sua moto pela rua principal. Seu poder vinha de ficar quieto, atento e fora de vista. Chamavam ele de caminhão, porque quando começava, nada o detinha. Era lento, mas implacável. O nome pegou, assim como a presença dele. Ele é de Oakville, sabe? Parte da região de Halton, nos subúrbios de Toronto. Mas nos últimos, você sabe, na melhor metade da última década, ele tem sido o principal manda-chuva dos Hells Angels em Niagara. Se o submundo ilegal de Ontário fosse um xadrez, Craig seria quem movia as peças nos bastidores. Ele não apenas usava o colete, ele impunha o significado dele: lealdade, sigilo, controle. Se vacilasse e cruzasse seu caminho, não perceberia a consequência. Ele iniciou em Windsor como segurança de Walter Stadnick, líder da nação dos motociclistas do Canadá, Nation Truck. McElqueen subiu nas fileiras dos Hells Angels como Walter Nurgit, guarda-costas e motorista de Stadnick, chefe da segurança dele, antes de assumir o poder no capítulo de Niagara. A partir daí, Craig absorveu as regras da Elite com o tempo. Ele não estava apenas protegendo o poder, ele era o poder. Mas o que tornava Craig perigoso não era o que ele fazia, era o que ele sabia. Ele participava de salas onde alianças eram feitas, guerras planejadas e a violência das ruas encontrava a estratégia das reuniões. Ele não perguntava, mas ouvia respostas proibidas aos outros. Ao contrário dos presidentes chamativos, concorrentes de ouro e brigas de bar, Craig não deixava rastros. Ele é conhecido pelo grande coração, não por ser um chefe implacável de um clube de motociclistas, mas no estilo de seu mentor, Nergat, como alguém que é mais discreto do que um sociopata. E McElqueen é um cara que, ao trabalhar com Nergit, tinha conexões por todo Ontário, Quebec, Manitoba, Alberta. Ao assumir Niagara, o grupo já era forte. Seu nome inspirava respeito em Hamilton, medo em Toronto e silêncio em outros lugares. Clubes rivais não testavam os limites de Niagara. Até as famílias do crime organizado conheciam os limites e quem os impunha. McElqueen tem a reputação de ser muito querido, muito respeitado. Um cara que, embora seja muito intimidador no jeito que se apresenta, sabe? Foi assim que ele ganhou o apelido de Caminhão. Mas tem uma coisa sobre as sombras. Elas escondem poder, mas também escondem perigo. Porque quanto mais Craig mergulhava nesse controle silencioso, mais ele se tornava um cofre de segredos. Daqueles que as pessoas matariam para proteger ou para enterrar. Ninguém percebeu na época, mas algo já começava a rachar por baixo da superfície. Craig não era invencível e sua vida dupla estava prestes a se voltar contra ele. Para o mundo, Craig McElcomb parecia comum. Homem de meia idade, com caminhonete confiável, 3 filhos e que aprecia fins de semana tranquilos no chalé da família. E pai de 3 filhos, ele adora passar tempo no chalé da família e contar piadas de pai bem bobas.
E é isso que geralmente esquecemos quando cobrimos histórias como essa. São seres humanos, são pais, são irmãos, são pessoas que têm famílias. Muitas vezes esquecemos isso porque todos só pensam no clube em que estavam. Isso é uma citação. O maior orgulho e propósito de vida de Craig era ser pai, marido, filho e irmão. A família era tudo para ele, e ele sempre demonstrava esse amor diariamente. Os vizinhos recordavam como ele acenava ao levar o lixo ou ao limpar a neve da calçada do idoso. Ele não era exibido nem egocêntrico. E esse era exatamente o ponto, porque Craig havia construído 2 vidas e mantinha-as separadas em casa. Ele era Craig Brown. No papel era autônomo, mas sempre presente. Não perdia aniversários, pagava o aparelho ortodôntico e mantinha o tanque do carro da esposa cheio. Seus filhos o conheciam como calmo. Sua esposa o descrevia como protetor, mas gentil. Ele fazia o mundo dele parecer seguro. Por trás da tranquilidade suburbana, Craig agia nas sombras, continuava durão e mantinha respeito na hierarquia dos fora da lei. Mas ele agia sem alarde ou confusão. Enquanto outros buscavam o caos, Craig mantinha o controle. Ele se encontrava com homens em parques industriais, usava telefones antigos, não deixava rastros e só falava quando preciso. Tudo o que ele fazia, de apertos de mão a favores, era sobre controle, e nisso ele era ótimo. Nem a polícia encontrava falhas. Por mais de 10 anos, ele conciliou 2 mundos, marido de dia, solucionador de problemas à noite, até que o equilíbrio se rompeu. Em 2019, a Operação Hobart chegou como uma bola de demolição. A polícia de Ontário havia montado um caso enorme. Trudeau Hobart começou em janeiro de 2018 como resultado de uma escalada de violência em Ontário e Quebec, que incluiu tentativas de assassinato, incêndios criminosos, ameaças de extorsão, tiroteios e agressões. Craig não foi apenas mencionado. Ele foi nomeado e acusado de ligação com uma ampla rede de transferências bancárias, coleta de dinheiro e contas no exterior. Lá em 2019, quando ele foi indiciado na Operação Hobart, nos arquivos do caso da Operação Hobart, que acabou fracassando, nesses documentos das autoridades, as alegações dos promotores vinculavam tanto o McElcon quanto o atual Hells Angel de Montreal, Power Teflon. Rob Barletta, a equipe Figliomini dentro do grupo Cederano. Na investigação, identificaram 5 sites sofisticados de jogos ilegais controlados por Barletta, McKillen e Retta. As manchetes divulgaram isso. O nome dele foi impresso ao lado de mafiosos e motoqueiros em linhas do tempo de reuniões noturnas e casas de apostas. Ele não entrou em pânico, mas a ilusão se quebrou. Seus movimentos foram vigiados, associados interrogados e a família fez mais perguntas do que ele podia responder. No clube, começaram a sussurrar que ele ainda não tinha virado a chave. Mas o risco agora era inegável, porque um homem sob investigação federal era um homem sob pressão e um homem pressionado, não importa o quão leal fosse, era um risco. As acusações foram retiradas em 2022 por questão técnica, após muitos atrasos. Craig saiu livre. O processo contra McElcon e mais 29 foi arquivado em 2022 por exceder o prazo de 30 meses da lei canadense para julgamentos criminais. Mas, no mundo dele, justiça adiada não era esquecida. E quem sobreviveu até aqui sabia que a liberdade costuma ter preço. Após as acusações serem retiradas, Craig voltou à rotina. Ou pelo menos tentou. Mesma academia, café e restaurante mandarim com a família nas noites de terça, mas nada era igual. Não mais. 3 anos, sob escrutínio legal, mudaram o clima ao redor. Conversas ficaram mais curtas e velhos amigos deixaram de retornar ligações.
No clube, onde silêncio era tradição e lealdade sagrada, algo frio começou a se instalar. A liberdade não absolveu, só complicou. Enquanto o público via um homem que escapou de um processo judicial falho, no mundo de Craig enxergavam alguém que se aproximou do fogo sem se queimar, deixando todos nervosos. O projeto Hobart não tinha sido um pequeno inconveniente. Foi uma investigação de 40 milhões de dólares que devastou círculos de motoqueiros, operações de empréstimo e redes ligadas à máfia em todo o Ontário. Vidas mudaram drasticamente e fortunas foram confiscadas. A promotoria retirou as acusações, mas o nome de Craig seguiu em destaque nas reportagens, que diziam que seu telefone foi grampeado. Suas ligações com Rob Barletta, membros da família Figliomini e transferências de dinheiro no exterior já estavam documentadas. Parte da investigação revelou a ligação direta do caminhão McGilcom com vários Hells Angels icônicos e importantes na operação de 2019. Vimos que ele se encontrava com bastante frequência com Sam Cosetta e Sky Langlois, os caras que comandam o capítulo South Mother dos Hells Angels, e que Cosetta estava ajudando Barletta e McGilcom. Segundo a acusação de 19, eles moveram entre 5 e 10 milhões de dólares de uma casa de esconderijo. Como eles transfeririam esse dinheiro para contas no Caribe? Para os homens que perderam tudo, o silêncio dele não os acalmava, mas assustava. O que Craig tinha dito, o que ele tinha omitido e, mais perigosamente, o que ele ainda poderia dizer? Essa pergunta pode ter sido o ponto de inflexão que mudou seu destino. Não se ele delatou, mas se poderia delatar. No submundo do crime, a percepção frequentemente pesa mais que os fatos, e a de Craig havia mudado. Ele se tornara visível, informado e imprevisível demais. Sussurrava-se sobre dívidas não pagas, promessas não cumpridas por alguém do círculo e dedos apontados discretamente ou em cantos escuros de salas dos fundos. Mas nem todo o perigo vinha de fora. Dentro do clube existiam protocolos antigos quando a estabilidade de um membro ameaçava o brasão. A solução não vinha através da mediação, vinha através do apagamento. Alguns acreditavam que Craig havia se recusado a sair quando foi pedido. Outros diziam que ele estava se afastando, não o suficiente para sair, mas o bastante para preocupar aqueles acima dele. Alguns diziam que ele estava calmo e confiante demais para quem deveria estar assustado. E ainda havia os inimigos fora do grupo, na máfia calabresa, em antigos esquemas que deram errado, em famílias que perderam homens para as acusações. Enquanto Craig estava solto, um homem com seu conhecimento, alcance e silêncio só podia fazer duas coisas: desaparecer discretamente ou ser forçado a isso. No dia 29 de abril de 2025, alguém escolheu a segunda opção. As manchetes sumiram rápido. Em um dia, o nome de Craig McElcrom estava em todas as capas de jornal em Ontário. Na semana seguinte, foi esquecido por um escândalo de Merrill, uma overdose de celebridade e novas tragédias. Mas no submundo, o assassinato dele não foi esquecido, só ficou mais oculto. Ninguém foi preso, nenhuma testemunha apareceu. A Polícia Regional de Halton pediu informações, divulgou a imagem borrada de um Honda Civic cinza e confirmou que o assassinato foi premeditado. Mas fora isso, nada. O atirador sumiu como apareceu, deliberadamente e sem ruído. A polícia de Halton não prendeu ninguém, obviamente. Os investigadores divulgaram uma foto de um veículo. Interesse está bem ali, é um cinza. O funeral de Craig ocorreu com pouca segurança e sob observação, sem escolta de motociclistas uniformizados ou barulho de motores. Em homenagem, apenas alguns rostos silenciosos, familiares com lábios cerrados, mais do que nunca. Mesmo entre os seus, ninguém se arriscou a falar demais.
No mundo de Craig, quanto menos se falava após a morte de alguém, mais se vivia. O clube não se pronunciou, nem as famílias com as quais ele trabalhava. Até ex-associados que não usavam mais o colete não aceitavam conversar sobre o assunto. Craig havia cruzado muitas fronteiras entre grupos, entre vidas, entre lealdade e responsabilidade. Na verdade, ninguém queria saber quem fez isso. O podcast Original Gangsters e a revista online parceira Gangster Report noticiavam que a máfia calabresa, a Ndrangheta, o grupo Cederino estão sendo considerados os principais suspeitos desse assassinato e que o motivo estava relacionado a esquemas conjuntos que estavam sendo operados ou estão sendo operados entre o grupo Cederino e os Hells Angels e relacionados a apostas ilegais e entorpecentes. E alegações de dinheiro que era devido e não foi pago ou desapareceu, ou pessoas que estavam sendo excluídas de certos negócios e pessoas. O que nos foi dito? O foco da investigação agora é o caminhão. McIlcombe havia feito inimigos dentro desse grupo da Ndrangheta em Toronto, com quem ele fazia negócios, e eles o atacaram e o assassinaram no mês passado. Neste mundo, respostas vêm com sangue. O de Craig já havia sido derramado e sua família lamentou em silêncio. Eles não falaram com a imprensa, nem foram culpados. Testemunharam o assassinato, ouviram o disparo e viram ele cair. Mais que pai ou marido, um homem que viveu na corda bamba por muito tempo, Craig morreu como viveu, discreto, sem espetáculo e com mais história do que queriam contar. O caso sumiu sem solução, sem comentários ou encerramento, mas a mensagem ficou. Porque quando um homem como Craig é executado na frente da família em um estacionamento de subúrbio e ninguém é responsabilizado, isso não significa que o sistema falhou, significa que o código foi mantido.